eu vou dar aqui uma breve apresentação desses conceitos, né, de corpos sutis, que é importante a gente entender isso, né? Por quê? Independente se o seu mentor é fulano, ciclano, beltrano, ele é... Cara, independente do que ele seja, né? No fundo, independente do nome desse cara, todos eles são isso daqui, ó. Opa. Todos eles são isso daqui, ó. Luz. E para facilitar a conexão, o trabalho, o seu entendimento, compreensão do que vem do outro lado, eles escolhem se manifestar com determinada roupagem. Mas é muito comum. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu falo muito, que é uma coisa, quando eu vi essa matéria, eu fiquei maravilhado, né? Eu fiquei assim, nossa, eu salivava quando eu vi a primeira vez. Chico Xavier, quando ele começou a psicografar os primeiros livros dele, né? Ele... Se eu não me engano, foi o segundo livro dele que ele psicografou. Posso estar enganado, tá? Não vou confirmar nada. Ele psicografou um livro de seres de outros planetas. Se eu não me engano, até arcturianos. Mas, naquela época, né? O espiritismo já não era muito bem visto. Imagina ele falar que o livro era de seres de outros planetas. O próprio povo, a própria galera do espiritismo falou, não, a gente não aceita essa ideia. Esse livro aí foi feito por espíritos, doutores, médicos, essa galera da caridade. Ponto, acabou. E depois de muitos anos, depois do Chico Xavier desencarnar, essa informação voltou. E foi revelado. Eu até ia colocar uma imagem aqui, que é uma imagem clássica, que é de Chico Xavier psicografando. Tem um espírito atrás dele, né, emanando ali um campo de energia com as informações para ele psicografar. E atrás do mentor, um ser, uma aparência de alienígena, emanando algo para aquele mentor. Muito legal. Mas entenda o que eu estou falando, onde eu quero chegar. Muitas vezes a gente pode estar aqui preso nessa ideia de que a gente tem caboclo, Exu, mestre do Oriente, um Egito, um mestre do Egito, um cara que ele é da linha da fraternidade branca, e no fundo ele pode ser muitas vezes um cara de outro planeta. Um cara do teu planeta de origem, mas que você ainda não acessou. E se ele falar pra você, olha, eu sou daquele planeta lá, você não vai acreditar. Então pra ele vai sempre escolher a manifestação de algo que seja mais plausível com a sua forma de enxergar o mundo. Certo? Bom, vamos lá. Gente, corpo físico é o veículo de manifestação na Terra, permitindo a experiência da vida na terceira dimensão. Ponto. Corpo físico. Né? Corpo número 2, duplo etérico. Ixi, aqui eu coloquei corpo físico, não, aqui é duplo etérico, tá? Depois eu vou trocar. Atua como ponte entre o corpo físico e o astral, sendo responsável por transmitir sensações e sentimentos. Certo? O duplo etérico, gente, ele é o corpo que ele é afetado por... Sabe quando a gente sente, por exemplo, o corpo ele sofre alguma alteração por alguma substância externa? Pode ser, por exemplo, um remédio, uma medicação, um medicamento, uma droga mesmo, o álcool. Claro que o corpo vai sentir isso, né? Mas a nível espiritual, o corpo que sente essa alteração é o duplo etérico. Toda vez que a gente sente que a gente está fora da realidade, a gente está em algum estado alterado de consciência, a nível energético, o que está acontecendo? Esse duplo etérico está fazendo exatamente isso aqui, ó. Ele se desloca, certo? E o que ele faz? Ele dá uma abertura para o astral, que é o corpo que vem logo em seguida. O corpo astral carrega as informações da encarnação atual e reflete a manifestação espiritual do ser encarnado. Então, primeiro de tudo, quando a gente vê um espírito, por exemplo, se alguém já viu um espírito olho nu, um espírito num sonho, um espírito numa projeção astral, numa intuição, num desdobramento, aquela figura que você vê é o mentor de vocês manifestado através do corpo astral. Ele existe através do corpo astral na quarta dimensão, certo?
Lembrando, corpo físico está na terceira dimensão, duplo etérico está na quarta dimensão, corpo astral também está na quarta dimensão, o mental inferior também está na quarta dimensão. E a partir do corpo 5 até o 7, eles estão tudo na quinta dimensão. Certo? Vamos com calma que a gente vai entender. Bom, corpo astral, ele não apenas é um veículo de manifestação, né? Veículo de manifestação espiritual, né? Que é uma cópia literalmente de nós, mas ele também carrega todas as informações dessa encarnação. Então, se no projeto de vida você tem no seu projeto de vida você tem algum processo ligado a alguma doença que se manifesta, algum processo, né? Por exemplo, algo que alguma hora, por algum conflito você não solucionou, e isso manifesta uma doença no seu corpo. Quando a gente fala que a doença começa primeiro no espírito, a parte espiritual que carrega essa doença é o corpo astral. A informação da doença está no corpo astral. Então a gente vai ali primeiro tratar, né? Ou melhor, muitos lugares, por exemplo, as cirurgias espirituais, elas podem solucionar, mas depois da cirurgia espiritual voltou de novo essa doença. Por quê? Porque de fato a origem dessa doença não está no corpo astral, mas está no mental inferior. E a solução do que está no mental inferior está no mental superior. Deixa eu ver com calma. Vamos primeiro para o mental inferior. Registra todas as dores e questões não resolvidas desta e de outras vidas. Todo o BO que você tem, meu querido, né? Que você veio resolver nessa vida, ou que tá resolvendo, que não foi resolvido em outras vidas, todo o BO, que no caso em apometria a gente chama de nível, né? Tá aí, ó, no mental inferior. No caso, o karma, né? Como a gente conhece, o karma tá registrado aí. Entende? O histórico disso, né? E quando a gente entra para a quinta dimensão, vamos sutilizando, né? A gente entra para o mental superior. O mental superior, né? Ele armazena o aprendizado e as soluções necessárias para o desenvolvimento dos karmas em uma encarnação. Então, é como se a gente pegasse a parte da sabedoria daquele espírito, mas aquela determinada encarnação, na atual, né? Perdão. Então, se a gente tem ali um processo de uma doença que começou, né, a partir de um conflito, esse conflito está registrado no mental inferior. Aí a gente vai tratar, né, trazer essa consciência. A gente vai primeiro tratar ali no astral, certo? Mas a gente vai trazer essa consciência. Próximo corpo sutil é o corpo búdico, né? O corpo búdico ele contém a sabedoria acumulada de todas as encarnações, representando um nível elevado de consciência. Tudo que vocês têm de consciência de outras vidas, dessa vida que realmente virou um aprendizado, que agora é uma coisa inerente, né? Algo que pertence à sua consciência, tá no corpo búdico, certo? Tá nesse corpo. Todo esse tipo de conhecimento que a gente desenvolve é o que a gente fala muitas vezes quando as pessoas falam, sabe aquela frase clássica, né? As respostas estão dentro de você, né? Começa aí essas respostas, certo? Então, é muito importante a gente entender que muitas vezes, né, a gente começa a se desenvolver como pessoa e tudo mais, e a gente começa a despertar ao longo da nossa encarnação facilidades, né? Por exemplo, vamos supor aqui, eu, Daniel, não sou pintor. Não sou pintor. Melhor, eu, Daniel, não sou... Eu nunca tive, por exemplo... Como posso dizer? Ó, eu me formei como violonista clássico em 2013, certo? Mas antes de 2013, né? Antes mesmo de 2010, eu já tocava violão. Eu tinha uma facilidade para esse instrumento, né? Então eu tirava muitas músicas de ouvido, eu tirava muitas músicas aprendendo sozinho e tudo mais. Eu tive aula com meu tio que me ensinou muito, mas muitas coisas que eu fui desenvolvendo foi muito de ouvido. Parte dessa facilidade que eu tenho, a gente pode afirmar que pode ser alguma informação de outras vidas que eu já tocava esse instrumento que vem por aqui. Muitas vezes o cara, em outra vida, ele foi um militar, foi um guerreiro e tudo mais, e nessa encarnação, putz, ele tem uma... Cara, ele tem a
pegada para querer ser policial, por exemplo. Essa vontade vem de outras vidas, certo? Independente. Mas se chega por outras vidas, essa informação vem pelo búdico, certo? Enfim. E é claro, o último corpo, átmico. Né? O que é o corpo átmico? Alma. Né? Também chamado de alma, é a essência divina do ser, conectada ao todo. É o todo em si. Né? A ânima, que anima todo esse movimento. Certo? Gente, até agora, quero entender com vocês. Se tem alguma dúvida, algo que vocês queiram que eu converse um pouco mais, que a gente já vai começar a entrar para as egrégoras. Quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para tirar de dúvida, algum comentário, né? Porque foi bastante informação até agora, ou a gente pode prosseguir. Bom, eu vou continuar. Se alguém tiver dúvida também, usa o chat aqui do Zoom, certo? E aí a gente vai respondendo, beleza? Vai mandando mensagem pelo Zoom, sempre que vocês tiverem vontade, eu vou respondendo aos poucos também, durante a explicação. Beleza? Gente, olhando para tudo isso, né? Por que eu expliquei os corpos sutis? Porque aqui no fundo, quando a gente está falando de mentor espiritual, a gente está aqui, ó, nesse lugar, tá? Ó. Corpo astral. É importante a gente olhar sempre para esse lugar aqui. Porque cada mentor, que eles são, como eles se manifestam, tem uma finalidade de despertar um arquétipo em nós.